Hoje a gente vai falar de elegância e etiqueta no WhatsApp. E eu já tô até vendo a tua carinha aí do outro lado, pensando assim: mas até para isso existe um código de comportamento? Existem regras de etiqueta para o WhatsApp? Sim, regras de etiqueta existem para tudo que venha a existir, inclusive o WhatsApp. Vamos bater esse papo depois da vinheta? Eu tenho certeza que é um papo que vai te interessar muito. Roda a vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta com um vídeo inédito às 18 horas para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Como assim? Me segue lá nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo para você. Por lá eu posto sempre conteúdos bem diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode interagir um pouco mais. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente porque é tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita e se inscreva e ativa as notificações aí no sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Já aproveita e dá aquele joinha pra gente. Também já está disponível aqui no canal o botão Seja Membro. Clica lá para você se tornar um Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, incluindo um vídeo exclusivo para o Segue Chiques Premium todo mês, além do selinho que vai ao lado do teu nome, e sempre os vídeos ficam liberados primeiro para o Segue Chiques Premium e depois para o público em geral. Então clica lá, seja membro e torne-se um Segue Chique Premium do canal. Hoje a gente vai falar sobre códigos de comportamento, regras de etiqueta, vamos falar sobre como ser elegante e educado no WhatsApp. Gente, regras de etiqueta existem para tudo que venha a acontecer no mundo, porque, na verdade, as regras de etiqueta elas vão se atualizando e elas vão mudando à medida que o nosso modo de viver vai mudando. E quando surge uma ferramenta como o WhatsApp, a gente vai criando códigos de como se tornar mais empático, mais educado, mais chique e elegante ao utilizar esta ferramenta. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o WhatsApp não é um lugar de bate-papo. Ele é um lugar de mensagens rápidas. Ele é uma ferramenta para a gente trocar mensagens rápidas. Essa é a primeira e mais básica das regras de etiqueta do WhatsApp. Aí eu já tenho certeza que vai ter gente aí do outro lado dizendo assim: mas as novas gerações, elas se utilizam do WhatsApp para conversar ao invés de falar ao vivo ou de usar o telefone, que muita gente já considera ultrapassado. Tudo bem, se você tem intimidade e se a pessoa que é o teu interlocutor, ou seja, a outra pessoa com quem você está trocando mensagem, quer conversar com você algo mais sério pelo WhatsApp, ok, se vocês dois estão de acordo com isso, tudo bem. Mas, na verdade, o objetivo do WhatsApp é troca de mensagens rápidas. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer é o seguinte: se você vai mandar uma mensagem pelo WhatsApp, seja claro, direto e objetivo. Então, por exemplo, se você vai convidar uma pessoa para vir à sua casa, a mensagem é simples e direta. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Tudo bem com você? Vou fazer um jantar em casa no dia tal, na hora tal, e gostaria de contar com a sua presença. Você pode confirmar? Tudo isso é uma única mensagem. Uma das coisas que a gente precisa prestar atenção é que algumas pessoas têm o costume de mandar mensagens assim: oi, envia. Tudo bem? Envia. Estou pensando em fazer um jantar. Envia. Você já imaginou o celular da outra pessoa lá do outro lado fazendo assim, plim, plim, plim? Ou ainda que a pessoa seja educada e não deixe o alarme ligado, só vibrando, o celular da outra pessoa vai estar
ou ainda que ela não coloque o VibraCall lá do outro lado, vai iluminar a tela. Alguma coisa vai acontecer lá do outro lado. Então você está incomodando a pessoa para quem você está mandando mensagem 300 vezes, que você poderia incomodar uma única vez mandando tudo numa única mensagem. Essa é a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção. A mensagem deve ser única, clara e objetiva. Não precisa mandar 10 mensagens, resuma numa única. Pronto, a mensagem é objetiva, a mensagem é clara. Aliás, o WhatsApp é uma ótima ferramenta para convites em grupo. Aqueles convites mais informais. Claro que você não vai fazer um convite para um batizado, para um casamento, para uma formatura através do WhatsApp, porque são eventos mais formais. Então a gente não vai se utilizar de WhatsApp para fazer esse tipo de convite. Mas convites mais informais, por exemplo, um almoço que você quer agendar com os amigos, um jantarzinho entre as pessoas da família, você pode simplesmente criar um grupo no WhatsApp e fazer esse convite. E da mesma forma, seja claro, direto e objetivo. Pessoal, vou fazer um almoço ou um jantar dia tal a tal hora e gostaria de ter a presença de vocês aqui em casa, ou no salão tal, ou no endereço tal. Por favor, confirmem. Pronto, mandou esta mensagem lá no início do grupo, já, se não são pessoas que conheçam a sua casa, que nunca vieram à sua casa, já coloque o endereço e o horário direitinho, que é para ninguém ter dúvida na hora de vir e começar aquela coisa. Mas qual o endereço? Eu vou, mas onde é? Já coloque endereço, coloque tudo na primeira mensagem e basta uma mensagem. Aliás, falando em grupo, sabe aqueles grupos da família, aqueles grupos de formados em 1900 e pipoquinha, os amigos da academia, esse tipo de grupo, gente, é pra gente trocar conversas importantes, marcar reuniões, marcar encontros, falar sobre alguém que está hospitalizado ou que ganhou nenê, enfim, coisas importantes. Nesses grupos não se manda bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, porque desta forma, sabe o que acontece com esses grupos? As pessoas simplesmente silenciam e não olham mais. E aí quando você manda algo importante naquele grupo, ninguém mais vê. É um grupo que está lá só para constar. Um grupo que fica lá meio que escondido, meio que bloqueado no nosso celular. Porque as pessoas não têm o bom senso de utilizar o grupo para o que serve o WhatsApp, que é mandar mensagens claras, objetivas e diretas, para fazer um convite, para agendar um encontro. Por exemplo, nesses grupos, pessoal, vamos nos encontrar no dia tal, no restaurante tal, a tal hora. Quem pode? E aí seguem as respostas. Outra coisa que é muito importante, se você recebe um convite desses que eu estou descrevendo, ao responder, basta você dizer: não posso, já tenho compromisso. Obrigado, fica para uma próxima. Numa única mensagem. Não precisa explicar que você está pensando, que você vai ver. Não precisa nada disso. Aliás, se você recebeu um convite pelo WhatsApp, é importante que você responda se você vai ou se você não vai. E no menor prazo de tempo possível, porque quem está convidando tem uma série de coisas a organizar. Se for na casa da pessoa, ela precisa providenciar a comida, os lugares à mesa, enfim, ela vai preparar a casa para receber esse grupo. E se for em algum lugar, por exemplo, um restaurante, a pessoa precisa fazer a reserva para ter uma mesa à disposição para aquele número de pessoas que estão sendo convidadas. Então você tem que responder o mais rápido possível. E já falando em responder o mais rápido possível, vamos falar sobre aquelas pessoas que às vezes demoram dias para responder o que quer que seja no WhatsApp. Se você escolheu ter WhatsApp, saiba que você tem a obrigatoriedade de responder a todas as mensagens que chegam no seu WhatsApp. É extremamente deselegante você receber uma mensagem e não responder, não dizer alguma coisa para aquela pessoa que está te interpelando. Então, se você recebeu uma mensagem, ainda no mesmo dia, você deve responder. Se possível, assim que a mensagem chegar.
Obviamente, nem sempre a gente está disponível. Às vezes estamos numa reunião, estamos num teatro, estamos num evento onde não pode pegar o celular, onde você não pode olhar a mensagem. Mas, ao longo de um dia, há de ter um momento em que você possa responder às mensagens que você recebeu no WhatsApp. Outra coisa que é muito importante são as mensagens de áudio. Cuidado com as mensagens de áudio. Tem pessoas que criam verdadeiros podcasts nas mensagens de áudio. Diz a regra de etiqueta que uma mensagem de áudio não pode ultrapassar 50 segundos. Sabe por quê? Porque a pessoa do outro lado não vai ouvir a tua mensagem até o final. E não adianta cortar em 30 mensagens de 50 segundos, porque também não vai resolver. A outra pessoa não vai ouvir. Ou vai ouvir na velocidade 2 e não vai entender metade do que você quis dizer. Seja direto, seja objetivo. Pense antes de enviar a mensagem. Resuma ao máximo. Pense na mensagem que você quer que a pessoa ouça e te responda. Pense exatamente o que você está querendo dizer. Se você mandar mensagens de áudio muito longas, é muito provável que as pessoas não vão responder o que você está esperando que elas respondam. Outra questão bem importante são as chamadas de vídeo. Não se faz chamada de vídeo para ninguém sem que você mande uma mensagem antes, marcando o momento em que você vai fazer essa chamada. Você pode até mandar uma mensagem. Oi, fulano, tudo bem? Estou precisando conversar com você. Posso te chamar no vídeo? A pessoa vai dizer, agora não posso, agora sim. Ela vai te responder ou vai te dizer, agora não dá. Pode ser daqui a meia hora ou a hora que der eu te chamo. Não se faz chamada de vídeo para ninguém. Mas eu tenho intimidade, é meu irmão. Não importa. Essa pessoa pode estar numa situação, num momento que ela não pode atender, que ela não gostaria de atender. Mas ela pode recusar. Então, não custa. Primeiro envie uma mensagem. Posso te chamar no vídeo? O que eu quero falar é mais longo, o que eu quero falar é mais demorado. Antes de fazer uma chamada de vídeo, mande uma mensagem perguntando se aquela chamada pode ser feita, mesmo que seja uma pessoa com quem você tenha muita intimidade. Outra coisa que você precisa prestar sempre atenção é, antes de enviar uma resposta ou uma pergunta para alguém, leia o que você escreveu. Em primeiro lugar, o português é uma língua complexa e, portanto, às vezes você acha que escreveu uma coisa, mas quem lê vai entender outra. A linguagem escrita e falada são diferentes uma da outra. E já é difícil a gente colocar toda a intenção no que está escrito. E por isso o WhatsApp deve ser usado como uma ferramenta de mensagens rápidas. Porque quando a gente fala, a gente tem expressões no rosto, a gente tem entonações na voz, a gente usa interjeições que normalmente na linguagem escrita a gente acaba cortando. Até porque não somos escritores profissionais. Os escritores tomam todo o cuidado para passar toda a intenção na linguagem escrita. Mas nós, que não somos escritores profissionais, muitas vezes temos algumas deficiências na escrita em passar todas essas intenções. Até porque não é nossa profissão. Então, cuidado. Leia o que você escreveu antes de enviar. Veja se o que está escrito é o que realmente você quer dizer. Os maiores problemas das empresas e dos relacionamentos estão ligados com a comunicação. Isso é sabido, isso é estudado. E não é porque as pessoas não se comunicam, mas é porque um diz uma coisa com uma intenção e o outro, do outro lado, entende uma coisa diferente. Imagine no WhatsApp que é uma troca de mensagem, normalmente rápida e que a gente escreve de maneira rápida. Então, cuidado. Leia o que você escreveu, veja se aquilo não tem uma interpretação dúbia, se a pessoa do outro lado pode entender aquilo de uma outra maneira. E claro, vale sempre a educação, a empatia, como em qualquer outro meio de comunicação. Tenha cuidado com o que você diz para as pessoas, porque dependendo do que você disser, você pode receber uma resposta à altura.
Gostou desse vídeo? Curte, compartilha nas tuas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações aí no sininho. Lembre-se que agora nós temos o botão de Seja Membro para você se tornar um SegChique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Clica lá, o valor é pequenininho por mês, você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade e você recebe em troca vantagens que só os SegChiques Premiums terão, tá bom? Eu fico esperando vocês no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando do conteúdo do canal de uma maneira geral. Vou ficar bem feliz com o teu comentário. O que vocês acharam do vídeo de hoje, como vocês usam o WhatsApp, se vocês têm todos esses cuidados dos quais eu falei. Dá uma comentada aí embaixo. Conto com vocês. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!